Muito interessante isso que o Adel fala sobre o advogado se sentir confortável na defesa daquela causa. E aqui eu me permito lançar a mão de uma história que o professor Paulo José da Costa Júnior narra no livro Júris da Minha Vida. Ele defendia uma mulher que era acusada de ter matado o próprio marido, esfaqueado enquanto ele dormia na cama. E o professor Paulo José da Costa Júnior, naquela primeira ocasião, no primeiro contato que teve com o processo, se convenceu que os fatos não se passaram daquela maneira como o Ministério Público sustentava na narrativa da denúncia. Por quê, Adel? Porque não tinha uma só gota de sangue no quarto inteiro. Como é que essa mulher pode ter esfaqueado o marido na cama enquanto ele dormia, se não havia uma só gota de sangue no quarto inteiro? E foi lá o professor Paulo José da Costa Júnior, fez uma defesa fervorosa, fez uma defesa apaixonada, candente, e conseguiu a absolvição de sua então cliente. Conseguiu a absolvição, o Ministério Público recorreu, e enquanto tramitava o recurso do Ministério Público, ele foi ter com a cliente, e a cliente chegou para ele e falou: professor, parabéns, a sua defesa foi maravilhosa, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Eu sou culpada. E eu pratiquei o fato exatamente da maneira como disse o Ministério Público na denúncia. Falou: mas não é possível, como é que não tinha uma gota de sangue no quarto? Ela falou: não é, professor, é que é o seguinte, eu forrava a cama com plástico porque eu tinha um filho recém-nascido e eu trocava as fraldas do meu filho em cima da cama e forrava a cama com o plástico. O meu marido chegou embriagado, deitou na cama forrada com o plástico, eu o esfaqueei e o trabalho que eu tive foi recolher aquele plástico com todo o sangue. Por isso é que não tinha uma gota de sangue no quarto. O professor Paulo engoliu aquilo, o tribunal anulou o júri e foi a um segundo júri. E o professor Paulo foi fazer o segundo júri com as mesmas provas que tinha no primeiro. E ele fez o segundo júri com os mesmos argumentos que ele deduziu e articulou no primeiro júri. E perdeu o segundo júri. Ela foi condenada. Ele não tinha conforto para defender a própria cliente. Ele não estava imbuído daquela convicção que o advogado tem que ter para transmitir para o seu destinatário aquilo que ele tem que estar imbuído. Se o advogado não está convencido da tese que sustenta, ele não está confortável para estar na causa. O advogado, e já é um chavão dizer isso, é o primeiro juiz da causa. Então nós precisamos estar imbuídos desse convencimento para poder transmitir para o nosso destinatário a persuasão e o convencimento.